aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada, para que, com a conversa com os nossos mentes brilhantes, empreendedores de sucesso, empresários, pessoas, né, de alto gabarito aqui no conhecimento e na aplicação do conhecimento, visa o quê? Inspirar vocês para ir além das ideias. Nós precisamos transformar as ideias em ações, em projetos concretos e que efetivamente a gente resolva os problemas, né, da sua redondeza, da sua casa, da sua cidade, da sua empresa e que a gente lá no final seja o quê? Seja feliz. Porque a satisfação pessoal é o mais importante, né? As empresas, os negócios são meios. Fim é a nossa felicidade. E nós temos aqui hoje, né, uma pessoa fantástica, um amigo de longa data. Eu tenho muito a agradecer ele, que eu já vou apresentá-lo, né? Antes de agradecer o Silvio Pumatronics, obrigado por estar conosco. A gente tem outras grandes corporações vindo participar, né, e se engajar com esse programa, né? Tem a Enides lá com o Pedro, tem a Marra, né, que é manufatura aditiva. Logo aí uma grande empresa está anunciando também. A Cooper Tradição de Pato Branco, lá com a família Tonos, obrigado. Isso vai ser importante para a gente levar essa informação para todo o Brasil, já que a Rede Central TV tem alcance nacional. Muito obrigado, sou Gilles Balbinotti, estou aqui para esse bate-papo fantástico que a gente vai ter hoje com o meu amigo, né, o meu mentor, Almeri Paulo Finger. Fantástico, Almeri, uma alegria de tê-lo aqui. E a gente conversando hoje, você do meu lado, eu que trabalhei contigo na universidade, você esteve na minha banca de mestrado e doutorado. Finger, seja muito, se me permite chamar assim, seja muito bem-vindo. E eu passo a palavra para você já, para se apresentar, falar um pouco da sua jornada no programa Quebrando a Lâmpada. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Gilles. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar com você e com quem nos ouve. Eu tenho uma jornada que realmente eu acho que é muito interessante. Eu nasci, me criei numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Lá não tinha, evidentemente, luz elétrica, essas coisas todas. Filho de pai alemão e mãe italiana. E com muitas restrições por causa do eixo Itália-Alemanha. Tivemos muitas limitações. Depois viemos para a cidade, que foi uma descoberta enorme para Santo Ângelo. E eu vendia laranja, banana e jornal na rua. Vendia na rua. Tá? E essa era a minha perspectiva inicial. Depois fui aprender eletricidade, coisa assim. E até que um dia aconteceu um fato aleatório, e eu passei a mudar minha trajetória completamente. Eu encontrei uma família americana que me deu um apoio, quase que me adotou, e daí para frente a vida foi embora. Aproveitei todas as oportunidades que eu tive, naturalmente fiz cursos de graduação, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, escrevi livros, trabalhei com o Banco Mundial e tudo isso. Mas sempre eu acho que uma das coisas que mudou a minha vida e fez a diferença foi um investimento pessoal em mim, entende? Poder ter uma visão de que não era só uma pessoa utilitária para fazer coisas, não é? Mas criar, e servir a um propósito maior. Acho que é isso. Não, fantástico. Eu até no início, né, pedi para que ele se apresentasse. Eu o conheci quando cheguei em Curitiba em 2000, né? E na minha inquietude, né, trabalhava numa grande empresa multinacional, mas eu queria algo a mais, dentro do que o senhor falou, Finger, de poder inspirar as pessoas, de poder transmitir algum conhecimento e fazer que as pessoas tenham esse valor, né? Ou seja, se valorizem, né, como pessoa e como alguém que possa transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Mas antes eu queria dizer aqui que o Almeri Finger é PhD em Gestão de Universidades, professor titular da UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, onde eu fiz meu mestrado e doutorado. Aliás, agradeço aqui no programa o Finger, que me conectou inicialmente, né, com o nosso querido amigo Colossi, onde eu comecei o mestrado. Ex-reitor da Universidade Gama Filho, né, do Rio de Janeiro, criador e diretor da FAMEC. A FAMEC é a Faculdade Metropolitana de Curitiba, hoje Universidade da Indústria, onde eu dei aula e tive a oportunidade, Finger, para começar a transmitir o meu conhecimento
nos cursos lá já em 2000. Então, além disso, o Finger é psicanalista e terapeuta holístico, ou seja, tem uma larga experiência aqui, se a gente for falar, continuar com o currículo dele, tem muita coisa, mas acima de tudo, que o senhor inspira as pessoas. E a ideia do programa Quebrando a Lâmpada é inspirar as pessoas, os jovens, os adolescentes. A gente, eu sempre digo, tem um pouco do que Taiwan, Coreia do Sul fizeram, investiram muito na educação de base, né, para a gente plantar essa sementinha da inovação. E você fala dessa tua experiência também, né? A gente eu lembro do meu pai, meu saudoso pai, lembro das pessoas lá da minha cidade, de arregaçar as mangas e resolver problemas. Então, esse tema tão importante hoje, gostaria que você falasse um pouquinho também dessa questão, né? Das pessoas, primeiro, se entenderem, né? O que elas têm de potencialidades, o que não tem, buscar essa capacitação e empreender, resolver problemas. O empreendedorismo é tão importante sempre, né, Finger? Sem dúvida nenhuma, Gil, sem dúvida nenhuma. Nos últimos, especialmente nos últimos 200 anos, depois da Revolução Industrial e da ascensão da Inglaterra, dos Estados Unidos a nível mundial, claro, a Europa em geral, mas Estados Unidos em particular, surgiram algumas coisas que estão fazendo diferença até agora, mas estão mudando daqui para frente. A diferença é, primeiro, que nós organizamos o conhecimento na forma de uma educação estruturada. Então, as pessoas iam para o primário, para o colegial, para a universidade, e isso se tornou quase como uma obrigação. Quer dizer, se você não fizesse essa linha toda, não tivesse curso universitário e tal, você parecia uma pessoa de segunda classe. E outra coisa que alicerçou-se nisso também foi o consumismo. Quer dizer, você tem que ter uma educação profissional, você não precisa usar a sua criatividade, vão te ensinar a fazer. Você vai para lá e vão te dizer como é que você tem que fazer as coisas. Né? E a tua criatividade é boa se você conseguir fazer isso funcionar. Né? Se você pensa diferente ou não, isso é outra coisa. Né? Quanto mais obediente você for e tiver um emprego numa empresa, quanto maior, melhor. Se você trabalha numa multinacional, esse é um sonho. Não é? E quanto mais você se adapta ao modelo de profissão, mais você vai ganhar. E aí mais você vai consumir. Não é? Mais você vai consumir. E aí vem os padrões. Né? Se você não tiver uma casa na cidade, não tiver uma casa na praia, não tiver carro do ano, não tiver um monte de outra coisa, você não é uma pessoa feliz. Você não pode achar que esse padrão é um padrão, não é? Você tem que ter. E aí você se dá conta mais adiante que você corre a sua vida inteira atrás de coisas que não são realmente muito importantes. Não são, a gente se dá conta que não são. Não é? E hoje isso está em revisão, não é? As pessoas já estão achando que ter um curso universitário e pós-graduação é importante, claro que é, para o desenvolvimento da pessoa, mas não para ser totalmente um funcionário. Não é? Algumas partes da Europa já estão dispensando o diploma universitário. Não é? E o grande Peter Drucker, não é? Um dos pais da administração moderna, ele dizia: as empresas contratam as pessoas pelo seu valor de face, não é? E despedem por a sua incapacidade de se relacionar e de criar. Não é? E ele disse isso com muita propriedade. E o Peter Drucker foi um desses caras que criou um avanço da administração de empresas, mas ele se reinventou. Chegou um momento que ele largou tudo o que ele fazia, toda a trajetória dele como acadêmico, e se reinventou. E foi mudar totalmente o seu foco para a criatividade e para a pessoa poder se expressar como pessoa. Isso é uma trajetória muito importante. E hoje em dia nós temos, nesse cenário que nós estamos agora, uma mudança espetacular, não é?
com instrumentos aí, especialmente nessa virada para inteligência artificial e coisa toda, as grandes pessoas que estão liderando isso são pessoas que nem o título universitário têm. Verdade. Lusemberg só teve o primeiro ano de universidade. Inventou o Facebook lá numa discussão com seus colegas. Mas não por outra coisa. Numa coisa, ele queria mandar umas fotos lá e criou o Facebook. O Steve Jobs fez toda a sua criação em termos das coisas numa garagem. Também, sim, educação universitária. Aí está o Elon Musk, que é um cara que não tem faculdade, não tem um cara que está criando coisas. É claro que atrás desse pessoal depois teve toda uma gama de engenheiros, mas a iniciativa foi deles. Né? Fantástico. E os grandes caras que estão por aí, que têm feito algumas descobertas fenomenais, não são pessoas acadêmicas. Os acadêmicos têm feito descobertas na área de medicina, na área de química, na área de biologia, essa coisa toda, mas não eram pessoas que investiam em aprender a fazer as coisas. Eles criavam coisas, e ainda criam, não é? Então, fazem coisa a partir de uma experiência individual de criatividade. Não é? Fantástico. E se nós tivermos, por exemplo, pegarmos algumas pessoas, filósofos e essa turma toda, eles não se mantêm dentro da casinha formal de educação. Não é? São pessoas que refletem sobre a sua vida e refletem sobre as coisas da vida que vão acontecer. Eu chamo isso empreendedorismo pessoal, não é? Porque as pessoas criam fantasias a respeito de algumas coisas. Eu conheço muita gente com diploma universitário, bem feito, em cursos, e que hoje estão sem emprego. Né? Estão sem emprego. Olha só. Né? Então, estão subempregados, desiludidos e fazendo coisas que nunca esperavam fazer. E aí vem, então, o que nós vamos explorar no segundo bloco, que é realmente o que é o empreendedorismo pessoal. Né? Fantástico, Finger. Tu trouxe aqui renomes, né, importantes, entender esse gap entre o conhecimento, né, a geração da ciência, né, da tecnologia e a entrega concreta para resolver problemas, ou seja, Exatamente. A inovação, né, para um problema que foi o que esses que você citou, mentes brilhantes, tem muitos aqui no Brasil, né, eu diria que tem muitos aqui no Paraná, que também não tinham o primário, mas foram lá e resolveram muitos problemas, seja no agro, na indústria, no comércio e na área de serviços. Então, algumas mensagens importantes aqui do professor Finger nesse primeiro bloco e que a gente vai retomar e vai agora entrar num tema muito importante, que é o empreendedorismo pessoal no segundo bloco. Até logo. Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias. Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS-CAM, nós seguimos revolucionando este mercado e não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001. Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo o futuro com um trânsito mais inteligente. A Highmix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Highmix One Stop. All Solutions. Estamos de volta aqui no programa Quebrando a Lâmpada e hoje com essa pessoa fantástica que é o Almeiri Finger,
Ele falou de alguns temas bem importantes, de vários empreendedores, e é verdade, a gente conhece empreendedores, muitos que acabaram não fazendo uma faculdade, né? Enfim, por diversas razões, né? Muitas vezes não tinham tempo, né? Tipo, de trabalhar efetivamente para sustentar ele mesmo e as famílias. E que tiveram muito sucesso, né? Mas eu queria trazer, então, professor Finger, essa questão, se tu puder, nessa primeira fala, até antes de falar do empreendedorismo, né, social, da pessoa resolver problemas e da busca de conhecimentos, falar, então, dessa, talvez, necessária reconstrução da academia, das universidades, de maneira, quiçá, que ela já, num curso de 5 anos, por exemplo, eu sou engenheiro, quem sabe nos primeiros 6 meses, o aluno lá já tenha skills, competências, as hard skills, ou para já trabalhar, para já resolver problemas, para fazer uma programação de computador, e, enfim, para ele sobreviver. Quer dizer, a gente tem pesquisas que mostram que menos de 30%, por exemplo, das pesquisas das universidades são transformadas em business, em negócios, em nota fiscal. Então, se puder falar um pouquinho nessa primeira fala sobre isso, dessa importância, né, já que você realmente criou uma faculdade, é da Gama Filho, e daí em seguida a gente já emenda aí para a parte de empreendedorismo. Por favor, professor. Ok. Gilles, toda a educação formal está em discussão no mundo inteiro. Alguns dizem que ela causa mais dano do que benefício. Porque a educação fundamental e média, ela é limitante. Ela acaba com a criatividade dos alunos, cara. É conteudística. Tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, tem que decorar isso, tem que fazer essas coisas todas. Eu tenho neto nessa idade, não é? E isso está em discussão no mundo inteiro. Reformular, primeiro, os conteúdos, porque nós estamos ensinando coisas que eram boas no século passado, não é? Que eram fundamentadas em livros do século passado, e vivendo uma coisa tão dinâmica que não dá para deixar. A gente pode fazer cursos hoje, a Universidade de Harvard e todas essas grandes universidades do mundo têm cursos online de graça, porque estão testando um outro conteúdo e uma outra forma de você fazer, não é? Então, você faça. Então, isso está em discussão. Perfeito. Eu sou especialista em educação, em planejamento e gestão de universidades, e de vez em quando me ligam para uma assessoria. E eu digo, olha, ou até para assumir cargos, né? Assumir cargos em universidades, eu digo, não, eu não tenho mais capacidade de desenhar uma universidade nova. Com todas as estruturas novas, educação à distância, é um novo conceito. Uma coisa que eu sempre advoguei, por que tem que ir todo dia para a universidade? Sentar lá e ficar ouvindo. Hoje nós temos universidades que não precisa mais ir. Eu duvido um pouco da qualidade, porque na educação você tem interação, que é outra coisa tão fundamental como o conteúdo. Mas tem gente aí fazendo. Eu tenho um filho fazendo psicologia, metade online e metade presente. Então, essas coisas estão acontecendo. O que é que nós vamos dar para as novas gerações que estão vindo aí, crescendo com uma outra situação? E aí vem a história de que, sem dúvida nenhuma, todos os teóricos atuais, eles dizem que se você não tiver um cuidado próprio, e aí vem a história do empreendedorismo, pessoal, se você não se desenvolver, primeiro você, mudar o foco da sua vida, do seu aprendizado, mudar isso, você vai ter pouco sucesso. Então, nessa linha de empreendedorismo pessoal, você precisa entender que você vai ter que estar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Eu mexo com as pessoas e com meus netos, né? Vocês pensam que vocês vão fazer um curso de 4, 5 anos e não vão nunca mais estudar? Durante esse span da sua vida, né? Vocês vão ter aí uma vida útil até perto de 100 anos, vocês vão estar trabalhando por 80 anos. Não é? E vocês acham que vocês vão ficar com isso para sempre? Vocês vão ter que aprender a aprender. Aprender a aprender. Essa é a primeira qualidade do empreendedorismo pessoal. Você tem que aprender a aprender. Você. Porque ninguém ensina nada a ninguém. Se a pessoa não quiser aprender, não ensina nada. Então, tem atitude de querer aprender, né? Tem
de se aprender. E você tem muita capacidade que quando você começa a aprender, você se descobre. Oh, fantástico. Você se descobre. Não é? E aí você descobre, você vai pensar que, não, eu vou fazer um cursinho e eu estou pronto para o resto da vida. Não está, não está. Então, e aí você tem uma coisa, por exemplo, você pega uma pessoa que é doutor na universidade mais famosa do mundo, o cara está no ápice do conhecimento organizado, tá? Ele sabe um monte de coisa, mas como pessoa ele é péssimo. Olha. É um péssimo pai, é um péssimo marido, é um péssimo companheiro, ele só sabe um montinho de coisa, mas na sua vida pessoal é um péssimo cara, pô. Então, esse investimento pessoal em si, não é? Empreender em si mesmo, acreditar que você tem ideia, acreditar que você é capaz, acreditar que existem brechas para você entrar e fazer coisas que podem ser feitas. Não é? Eu encontrei um ex-aluno de graduação um dia numa sapataria. Ele é sapateiro. Digo, mas você está aqui, cara? E ele diz, olha, eu estou aqui ganhando bem. Não é? Porque eu descobri que a gente ainda tem espaço para trabalhar como sapateiro e estou ganhando bem. Tenho uma salinha, cara. E ele fazia conserto de sapatos para valer. Né? Diz, eu estou bem aqui, eu ganho bem, sou dono do meu tempo, não quero saber de outra coisa. O maior case de retorno investimento nos Estados Unidos, durante muito tempo, foi um cara que criou uma barbearia em Los Angeles, porque as pessoas precisam cortar cabelo. Aí ele começou a ver que as barbearias se transformaram em salões de beleza, longe, estruturas que custava caro para fazer isso. Aí ele criou, numa rua bem movimentada, tipo Rua 15 aqui, uma garagemzinha, um negócio lá, e botou barbeiro lá, só para cortar cabelo, só para cortar cabelo. E as pessoas começaram a utilizar isso, e ele criou uma rede nos Estados Unidos de barbearias só para cortar cabelo por um preço mais justo, sem uma estrutura toda dessa, e foi o maior case de investimento-benefício, cara. Então, veja, às vezes, não, eu quero criar uma grande empresa. Ilusão, cara, ilusão. Né? Coisas que você não vai fazer. Agora, quais são as características, então, do empreendedor pessoal? Primeiro, sim, importante. Acreditar em si. Uhum. Segundo, investir em si. Tá? Claro, vai fazer curso, né? Vai fazer curso, vai dar vazão à sua criatividade, que é a terceira coisa. Todos nós somos criativos, todos nós somos criativos. Só que nós não acreditamos na nossa criatividade. Não, nós temos que esperar outro que nos digam e tal. Não, nós temos que ser criativos. Perfeito. Como esse menino sapateiro, como esse cara da barbearia, e eu posso citar aqui durante 2 dias exemplos disso. Né? A terceira coisa é, cuidando de si, você precisa ter alguns pilares. Uns pilares, por exemplo, de não dizer bobagem. Você começa a inventar coisa e tal, que eu tenho encontrado pessoas com boas ideias que vêm conversar comigo, pedir opinião, mas não tem capacidade ou não tem experiência no dia a dia para levar aquilo adiante. Não dá, é uma ideia fantasiosa, mas não vai adiante. E uma outra coisa, depois dessa criatividade, é você ter algum tipo de espiritualidade. Parece incrível isso, bacana. Parece incrível isso, mas não é igreja, não é igreja, mas é espiritualidade, uma coisa que te leva para fora de você mesmo, entende? Uhum. Então, todas as teorias psicanalíticas, psicológicas, psiquiatras hoje dizem que uma personalidade equilibrada é uma personalidade que contempla, de alguma forma, algum tipo de espiritualidade. Não é? Uma crença em uma coisa maior, que organiza coisas, não é? E que te dá um pilar para a tua vida. Importante. Não é? Então, isto é importante. Não é? Você ter isso dentro de você e que te dá força nas horas que você precisa. Entende? E que te torna mais humano, te torna mais companheiro, te torna mais pai, te torna mais marido ou mulher. E aí você deixa de ser uma coisa treinada, não é? Tipo um burro para puxar carroça,
mas para se tornar uma pessoa, que aí você faz coisas, não é? Aí você faz coisas e você progride. Investimentos que te tragam retorno. Quer dizer, você tem que fazer. Tem que ter o benefício, o retorno. Benefício, né? claro, todos nós precisamos disso. Sim, não é? Mas quebrar um pouco esse modelo de consumismo. Não é? Sim. Não, eu tenho que ter uma grande indústria. Pode até ser que chegue a ser uma grande indústria. Mas começa pequeno. Começa pequeno, cara. Começa pequeno. Se precisar, te associa com outro, faz umas coisas assim, né? E eu sou do tempo que começou a Macintosh, começou essas coisas todas. Se eu tivesse comprado algumas ações desses caras a troco de banana, naquela época, investido $10 mil, como é que eu estaria hoje, pô? Não? Porque os caras numa garagemzinha lá estão fazendo umas coisas que ninguém acreditou. Não, bacana. Olha só que o professor Finger traz, né? Ele trouxe várias lições importantes para você que está assistindo. Você jovem, todos, né, Finger? Os claro. 50 a mais, os 60 a mais, o seu João, a Dona Maria, com a sua economia social lá no bairro. Comece pequeno. Daqui a pouco o professor Finger vai voltar aqui e vai falar que esse ex-aluno dele que tinha sapataria está com uma rede de sapatarias. Eu estive no Japão lá e eu conversei tive a coragem, cortei o cabelo lá, não foi fácil a comunicação, e conversei com ele. Ele me falou que, tecnicamente, ele tinha o mesmo ganho que o médico. Ou seja, nós temos que aprender também com as boas práticas. Uma outra questão que o professor Finger fala aqui, já nos encaminhando para o final, e eu vou querer uma frase, eu quero aspas do professor Finger sobre essa temática do empreendedorismo. A fala e a aspas do professor Finger. Mas um ponto que ele falou que foi bem interessante e me remeteu ao seguinte: quando eu decorei as respostas, mudaram as perguntas. Tem que ser dinâmico. E aqui uma mensagem para os nossos colegas, né? Professores universitários, as universidades, as academias, vamos nos reinventar. O tempo é curto. A avalanche de informações é muito grande hoje em dia. E nós temos que criar capacidade nas pessoas delas quebrarem a lâmpada e resolverem problemas, inovarem e assim por diante. Adrian, você recentemente, meu filho, fez o vestibular. Ó as dicas aqui do Finger, que te conhece e gosta muito de ti, né? Pensar nisso. Você pode fazer a faculdade, mas você tem capacidade para também, por si só, com atitude de buscar o conhecimento, resolver problemas, criar teu negócio, programar e assim por diante. Finger, já nos encaminhando para o final, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas lições aprendidas que você trouxe. Faz o fechamento, a sua mensagem final. E qual é a frase do Finger nesse nosso bate-papo de hoje? Bom, Gilles, eu acho que uma ansiedade da vida humana é se você ser feliz. Isso significa uma coisa para cada um de nós. Para cada um de nós significa uma coisa. Um acha que ter dinheiro, depois ele descobre que não é isso. Não é? Acha que ter algumas coisas, beber, comprar, gastar 300, 400, 500 mil reais numa garrafa de uísque. Não é. Realmente não é. Então, essa felicidade, eu costumo dizer o seguinte: felicidade é aquele momento em que você se dá conta de que está vivendo hoje e construindo o amanhã. Porque você constrói o amanhã, não é? O amanhã não existe. Nós construímos o amanhã, não é? E não vive só pensando no passado ou no que você já teve. Mas eu já tive, eu já fiz tanta coisa, não deu certo e tal. Não. Se você ficar vivendo nisso e você se dá conta que você é o que você é, e não viva o que os outros querem que você seja. Não é? Porque há muita gente querendo que a gente seja Fantástico. coisa. Não é? Fantástico. Eu tenho que aplaudir porque é bem isso, né? Claro. Se preocupa às vezes mais com o outro do que... E assim, ter as suas convicções, né? Baseado na sua criação, naquilo que você buscou de formação e de conhecimento. Bacana. Eu quero dizer uma última coisa que o Gilles sabe. Eu tenho 82 anos, cara. 82 anos. Já tive câncer, já tive AVC, já tive acidente, o meu ombro aqui é prótese, sim. Sou diabético. Agora, eu tomei uma decisão com isso tudo de que eu quero viver. Eu quero viver e viver uma vida de qualidade. Eu faço muita coisa que gente aí de 40 anos não faz, entende? Então, acredite em você e cuide de você. Cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar e se relacione com pessoas de bem. E aí vamos embora. Acredite em você. Fantástico.
Finger, muito obrigado. Obrigado, Gilles. Que bom o dia que eu te conheci e me relacionei com pessoas do bem, como tu é, os teus filhos. Uma jornada muito legal na nossa querida e saudosa FAMEC. Obrigado pela sua mensagem e obrigado a você que participou demais desse programa. Levem as lições aqui trazidas, né, pelo Finger. Busquem essa felicidade. A gente tem dito que as pessoas, as cidades, os distritos, as comunidades precisam ser, sim, inteligentes, mas também tem que ser humanas, sustentáveis, inclusivas e, acima de tudo, felizes. O programa Quebrando a Lâmpada, com a participação hoje épica do meu amigo, né, Almeri Paulo Finger, trouxe várias lições para todos nós e agora vamos digerir isso e implementar no seu dia a dia. Tá? Muito obrigado e até o próximo programa. Vamos em frente.